Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3. Esse texto fala de alguém sobre quem está o Espírito de Deus. E esse alguém anuncia a chegada de um novo tempo, de um novo ano, o ano da bondade de Deus. Que ano seria esse? Em Lucas capítulo 4, Jesus, logo no início do seu ministério, ele vai fazer a leitura desse mesmo texto, de Isaías. E ao final ele diz: hoje essa profecia se cumpriu. Jesus mostrou que ele é o ungido do Senhor, sobre quem está o Espírito Santo. Significa que estes versículos de Isaías 61 são uma descrição da pessoa e da obra de Jesus. É ele, o ministério dele, a morte e ressurreição dele, que trazem o ano da bondade de Deus. Jesus traz o ano da graça. E esse ano realmente já começou, não no dia 1º de janeiro, mas sim há 2000 anos atrás, quando o Filho de Deus se tornou homem, tomou sobre ele os nossos pecados e ressuscitou dos mortos. O ano da graça de Deus começou, porque Jesus está vivo. E segundo a profecia de Isaías, esse ano da bondade do Senhor seria de grandes acontecimentos. Seria tempo no qual as boas novas seriam anunciadas aos pobres. Os quebrantados de coração seriam curados, os cativos libertos, os tristes consolados. Um tempo em que o choro seria substituído pela alegria, as cinzas do luto trocadas por roupas de festa. A angústia daria lugar à celebração e ao louvor. Esse é o tempo que Deus tem para a sua vida neste ano novo. A primeira ênfase do texto está nas boas novas. O tempo da graça de Deus é o tempo no qual boas novas são anunciadas aos pobres. Literalmente, boas novas significa evangelho. O tempo da graça de Deus é tempo de boas notícias, de boas novas. Anunciar o evangelho é exatamente proclamar boas novas. Evangelizar é contar boas notícias. Na verdade, o Evangelho é a própria boa notícia de Deus para as nossas vidas. O Evangelho é a notícia do que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. É a notícia de que a salvação chegou e ela está disponível a todas as pessoas através da fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Vivemos em um mundo especializado em más notícias. Em qualquer jornal, no papel, no rádio, na televisão ou na internet, a cada 10 notícias, 9 tem a ver com alguma coisa muito ruim. Violência, sofrimento, corrupção, mentiras, impunidade, destruição. Mesmo aqueles conteúdos voltados para a nossa diversão, encontramos o pior do ser humano: a futilidade, a vaidade, a violência, a pornografia, o consumismo. Porque há trevas por todo lado. E não podemos ser espiritualmente ingênuos. O mundo que vivemos está debaixo de uma ação espiritual maligna, e isso não tem a ver apenas com pessoas que ficam endemoniadas na televisão. Isso tem a ver com cultura, política, ciência, sociedade, mídia. E a estratégia do inimigo é: quanto pior, melhor. Quanto mais formos bombardeados com mais notícias, melhor para ele, que tem como meta a extinção de todo tipo de esperança dentro do nosso coração. O inimigo quer te convencer que as trevas estão por todo lado, por todo lugar, e não há neste mundo vida sem trevas. O melhor seria você se conformar ao mal. O diabo quer te convencer que esta vida é um inferno e que não existe céu. Por outro lado, Deus Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo e nos trouxe boas notícias. Jesus é a própria boa notícia de Deus para a humanidade.
O Evangelho de João vai dizer: em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse mundo não é mais apenas um lugar de trevas. Esse mundo é um lugar de luz, porque a luz do Evangelho brilhou nele. As trevas continuam existindo, mas a luz é mais forte do que elas. Jesus é a boa notícia de Deus para a sua vida. Ele é a melhor notícia. Se você só consegue enxergar trevas, olhe para Jesus. O desafio de Deus para a sua vida no ano novo é olhar menos para o mundo e olhar mais para Jesus. Olhar mais para a graça de Deus. O diabo faz questão que você veja apenas o pior que existe no mundo. Todas as desgraças, para que do início ao fim do dia você só reclame. Ele quer que você acredite que nada na sua vida presta, nada é bom. Todavia, quando olhamos para a vida, para o mundo, através da graça de Deus, através de Jesus, percebemos que existe amor na vida. Porque existe um Deus de amor que me ama exatamente como eu sou, apesar dos meus pecados. E há pessoas que me amam porque experimentaram na vida delas o amor de Deus. Existe beleza na vida porque existe um Deus perfeito que criou todas as coisas. Existe esperança porque ao crer e confiar em Cristo, podemos ter a expectativa de dias melhores. Existe bondade e graça. Este mundo e esta vida não são inferno, porque existe um Deus bom e gracioso que tem feito coisas maravilhosas em pessoas e através de pessoas. Existe igreja, existe culto, existe palavra de Deus, existem milagres, conversões, gente sendo transformada e servindo ao Senhor com alegria. Só que nada disso é manchete de jornal. Isso não significa que o melhor para a gente seja se desconectar, se isolar do mundo. A questão é outra. O que alimenta a sua alma? O que preenche o seu interior? São as boas notícias do que Deus fez e está fazendo, ou as más notícias do sofrimento humano causado pelo inimigo? Você pode perguntar: mas será que se eu olhar apenas para Jesus, eu só vou ver coisas boas? De forma alguma. O próprio Jesus também viu o pecado, percebeu o pecado nas suas diferentes manifestações. Ele levava a sério a ação maligna e se importava com o sofrimento humano. A diferença é que, olhando para tudo através da graça, sendo Ele mesmo a graça, no meio de toda essa confusão, toda essa realidade de pecado e sofrimento, Jesus percebia a presença de Deus. É algo escandaloso quando as pessoas ao nosso redor estão sofrendo e a única palavra do cristão para elas é: a vida é assim mesmo, você precisa se conformar. De forma alguma. Isso não é evangelho. Ser cristão, ser igreja, não é ensinar as pessoas a se conformarem com este mundo. Jesus é a nossa esperança. Existe luz, existe a possibilidade da minha vida mudar, da minha realidade mudar. Existe um Deus bom que intervém e traz salvação. Deus está presente nesse mundo e nesta vida. E existe um lugar onde as cinzas, o luto e a tristeza são trocadas pela alegria, pelo consolo, pela celebração. E esse lugar é aos pés de Jesus, caminhando junto com o povo de Deus. É mostrar para as pessoas que a vida tem significado e ela é boa, porque o Deus Criador não desistiu da criação. Ao contrário, o seu próprio Filho se tornou parte dela ao se tornar ser humano. Morreu na cruz, ressuscitou, para que nesta vida, neste mundo, seres humanos experimentem desde já e eternamente a graça de Deus.
E Ele faz isso nos dando o que o mundo não pode dar, a presença do Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, o fruto do Espírito, isto é, o amor, a paz, a alegria, a mansidão, a paciência, o domínio próprio, a bondade, a fidelidade. Pense um pouquinho nessa lista. Através de Cristo, o Espírito Santo pode proporcionar a você, desde já, aqui e agora, neste mundo e nesta vida, amor, paz, alegria, mansidão, paciência, domínio próprio, bondade, fidelidade. A minha vida não pode ser um inferno se eu tenho essas coisas. Esse é o ano novo que Jesus quer te proporcionar, pois tudo está disponível para a sua vida em Jesus, através de Jesus. É esse o ano novo que precisamos levar para aqueles que ao nosso redor estão vivendo o contrário disso. Quero chamar a sua atenção ainda para aqueles a quem as boas novas são direcionadas. O texto fala de que boas novas seriam pregadas, anunciadas aos pobres, aos quebrantados. Pobre pode ser traduzido por quebrantado, porque diz respeito à pessoa que, independentemente da sua condição financeira, se coloca na dependência de Deus. São aqueles que não fazem do dinheiro e das riquezas o seu Deus, mas têm em suas vidas o único Senhor. Deus não nos julga pela quantidade de dinheiro que temos. Ninguém vai para o inferno porque é rico, tampouco ninguém vai para o céu porque é pobre. A nossa salvação passa pela nossa confiança em Deus e em Jesus. Contudo, é também um fato bíblico histórico que o dinheiro, as riquezas, são uma grande tentação para o ser humano. Veja que o diabo ofereceu para Jesus, as riquezas desse mundo. Até Jesus foi tentado com as riquezas. Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro pode ser para a sua vida bênção ou maldição. Vai depender do lugar que ele ocupa na sua vida. Se ele vai morar na sua carteira, no banco, ou se ele vai morar no seu coração. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, felizes são aqueles que dependem de Deus, fazem do Senhor a sua esperança. O ano da graça de Deus é tempo de boas notícias. Pois, segundo o nosso texto de Isaías, é o tempo de cura aos quebrantados de coração, de libertação para os presos, libertação para os oprimidos, consolo para os que estão tristes. Onde havia choro, luto, pranto e angústia, Deus traz alegria, louvor e celebração. Jesus é o nosso ano novo. Ele pode fazer tudo isso na sua vida, aqui e agora, já neste mundo, já nesta vida. Trevas ainda existem, mas agora também há luz. A luz chegou e em Cristo eu já posso me alegrar, celebrar, louvar. Será que esse ano novo chegou na sua vida? Será que você pode dizer: eu encontrei a alegria, a paz, o consolo, eu tenho motivos para louvar e celebrar, porque na minha vida é ano novo, porque a graça de Deus, o amor de Jesus, o fruto do Espírito estão sobre mim? Será que você pode responder essa pergunta? Será que o ano novo ainda não chegou para você? E se não chegou, creia que nesse momento o Senhor Deus te chama. Ele quer trazer novidade para a sua vida. Tirar as cinzas do luto, da tristeza e da angústia e colocar o óleo de alegria e as vestes de louvor. Ore ao Senhor. Declare a sua fé nele. Renda-se aos pés dele. Reconheça-o como Senhor da sua vida e peça para ele iniciar a mudança da sua vida. Deus abençoe. Feliz ano novo.